Abre alas, tá chegando o podcast especial de carnaval, não é porque é carnaval que a gente não vai falar da abertura da MotoGP 2025. Tivemos neste fim de semana, em plena madrugada, GP da Tailândia. E olha, a etapa de Buriram, que inaugura o campeonato deste ano, deu o que falar. Por isso, eu, Carlos Costa, estou na companhia de Guilherme Longo e Felipe Mota, Fausto Macieira, jornalistas dos canais ESPN. O negócio vai render hoje. Felipe, seja bem-vindo. Corrida de madruga em pleno carnaval, mas valeu a pena acordar. Ou se valeu, porque a gente viu um certo espanhol dizer: atenção pessoal, eu ainda estou aqui. Tá pensando o que só a Fernanda Torres representa o ainda estou aqui? O Walter Salles, que aliás é muito associado à velocidade, para quem não sabe, o Walter Salles é um grande piloto, mas Marc Marques ainda está aqui e graças a Deus, porque é o máximo assisti-lo, é o máximo vê-lo num grande momento de performance. E primeira corrida, semana passada debatemos com o Fausto Macieira, o que acontece na Tailândia é representativo para a temporada inteira? Ele falou, não. Agora, o passeio, barba, cabelo, bigode, o cara abriu um salão de beleza e para ele e para a família dele, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre MotoGP. Guilherme, programa começando com referências carnavalescas e cinematográficas. Seja bem-vindo, prazer tê-lo conosco. É isso aí, salve, salve, galera. Um abraço para todo mundo que tá acompanhando aí o nosso podcast. Uma pequena pausa no carnaval, né? Terminando a gravação aqui, já me troco, vou pro bloquinho também, Vale para você, né? mas a gente tem que falar, foi um fim de semana muito interessante. Eu acho que a gente teve destaques positivos e para mim uma ou duas grandes luzes de alertas, já fica um pouquinho no fundo da mente pensando para as próximas etapas. Fausto Macieira, seja muitíssimo bem-vindo. E aí, seu comentário inicial sobre este fim de semana de GP da Tailândia? Manda. É isso aí, bom dia, Carlos Costa, Felipe Mota, Guilherme Longo. Salve, rapaziada, ligada no podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil com Motorsports Brasil. E tempos carnavalescos. Tivemos desfile na Tailândia, né? É isso, mano. Foi um desfile Ducati, desfile dos irmãos Marques, né? Fazendo registros históricos, né? E dominando o final de semana, onde realmente, como vocês disseram, as luzes vermelhas de alerta acenderam, porque a situação foi como se esperava, mas foi ainda além do que se esperava, né? Porque o Marc Marques está andando na frente, a gente comentou isso em outros episódios, mas o Alex Marques andando na frente do Pecco Bagnaia foi uma novidade, foi uma surpresa e realmente a preocupação agora é não ter que brigar com um dentro da garagem, mas ter que brigar com dois, um na garagem e o outro na garagem próxima com a mesma marca, a marca que domina atualmente o Mundial de MotoGP. Para piorar, com o mesmo sobrenome ainda por cima. Exato, a marca é Borgo Panigale e os irmãos Marques mandando bem, mas Felipe, o passeio é o que chamou a atenção, né? Não, o Marques venceu. O Banhaia falou que o Marques estava brincando com o resto do grid. Então, chamou muito a atenção o passeio, porque se você parar para pensar sobre disputa, e aí eu tô focando em Marc Marques e Bagnaia, não tô nem envolvendo o Alex Marques, porque houve ali uma disputa, mas quando a gente imagina no médio e longo prazo, a disputa pelo título, embora a performance do Alex Marques nos permita imaginar que ele vai andar ali na frente, e é um player nesse campeonato, mas vou focar em Marc Marques e Pecco Bagnaia. Não houve disputa. E eu acho que quando existe um grande encontro, e aquilo que eu falo de comparar outros esportes, vai ter uma luta importante, seja no boxe ou no UFC, que tem um campeão, um cara que é mais rotulado como com mais punch ou com poder ali de nocaute, mas o desafiante é bom e tal. A gente fala, vai dar luta, ou a gente cria aqueles componentes de se segurar até o quarto round, aí o campeão perde o fôlego, e aí chega e não acontece nada disso. Foi mais ou menos como eu me senti vendo esse fim de semana, não só o domingo. Marques foi o Mike Tyson no auge? Logo no começo já resolveu. É meio isso, assim, de você falar, não deu, hein, não rolou, porque não chegou perto, não estavam na mesma rotação, em nenhum momento, porque chegou um momento, até acompanhando a transmissão, né, Bagnaia costuma administrar bem pneus, de repente ele faz uma prova progressiva ali no fim da corrida, ok, ele até andou bem no fim da corrida, mas um andar bem de só sair ali na foto, de estar ali no print. Eu não fiquei surpreso com a vitória do Marques.
ao mesmo tempo eu fiquei surpreso de não ver o Bagnaia no jogo, nem aí trazendo o Alex também, nem em relação ao Mark, nem em relação ao Alex. Então assim, eu acho que o roteiro, embora de resultado que dá pra gente dizer previsível, a narrativa foi um pouco distante do que eu imaginava. Gui, o Felipe já traz um ponto curioso, né? Na corrida principal, o Mark, no caso, acaba deixando o Alex. Isso é chato, né? É, Porra, vamos ter que nos cuidar aqui. Marquesão e Marquezinho. Perseguição é muito bom. Mas o Alex passa, né? E ali o Mark começa uma perseguição que no fim das contas rende a ultrapassagem e a vitória. E nesse momento o Bagnaia não conseguiu de fato pressionar os irmãos. Ao passo que na corrida sprint, na verdade o Bagnaia tomou calor do Ai Ogura, que a gente vai abordar na sequência também, Claro. mas Bagnaia e Marques por hora sem disputa mesmo. Bagnaia e Marques, perdão. Então, pra mim, eu falei de duas luzes de alerta que se acendem, duas dúvidas que ficam. A primeira envolve o Pecco Bagnaia. Pra mim, sem condições. Um fim de semana que foi muito prejudicado desde o começo, a gente tem que contar essa história da sexta-feira, né? Ele tem o tempo deletado no treino livre, acaba ficando para disputar o Q1 por um erro da direção de prova, que aciona uma bandeira amarela que não deveria ter existido. Sim. A direção de prova pede desculpas, inclusive publicamente, que é uma coisa que a gente raramente vê. Mas depois, quando chega o sábado e domingo, a gente tem um Pecco extremamente apagado. Enquanto o Mark domina no sábado e o domingo, sejamos sinceros, ele estava brincando com o Alex ali. Ali ele tinha capacidade de passar rápido, ele não passou antes porque ele não queria. Ele estava brincando. Ele esperou o primeiro momento, quando de fato ele começa a atacar, ele já passa e vai. Enquanto o Pecco, no sábado, é pressionado pelo Ai Ogura, no domingo faz uma corrida mais solitária. E uma coisa que eu comentei com o Carlos antes da gente começar a gravação, eu tenho certeza de que se Jorge Martin tivesse feito a pré-temporada, tivesse disputado essa corrida, Bagnaia não tinha ido pro pódio. Porque se o Ogura, na primeira corrida dele, na MotoGP, já dá um cansaço desse no Bagnaia, o Martin passava o Pecco. É um bom ponto. É um ponto interessante, né? Eu até tava checando, o Ogura que foi quarto na sprint, na corrida principal foi quinto, à frente do Bezek, outra Aprilia, né? O Martin campeão, chegando embalado, sem os acidentes, no caso, teria botado pressão certamente. Fausto, você acompanha o relator Guilherme Longo ou tem alguma divergência aí? Não, assim, eu acho que as coisas foram mais ou menos o que mostrou a pré-temporada. O Alex Marques foi muito forte na pré-temporada, a gente falou isso aqui, aí porra, como é que vai falar do Alex Marques e do Marco Bezek e do Ai Ogura, quando a grande estrela foi o Mark. E na corrida, no fim de semana, se você for olhar, cara, o Mark Marques só não liderou o treino de sexta-feira, né? Liderou tudo, né? Porque o Alex liderou o treino de sexta-feira, que foi importantíssimo, né? Porque definiu, e agora é importantíssimo também na Moto2 e na Moto3, porque define quem vai direto para o Q2 e quem passa pela repescagem do Q1 logo no primeiro dia. E o Bagnaia, prejudicado pelo Franco Morbidelli, prejudicado pela bandeira amarela, ficou em 13º. Então os irmãos fizeram 1, 2 e ele fez 13, P13. Né? Então ele teve que passar pelo Q1, né? Venceu o Q1. Né? É o mínimo. Pescagem, né? Não é? E na corrida não se sobressaiu nem no sábado, nem no domingo. O Mark Marques passeou no sábado. Eu acho que a explicação oficial veio depois, né? A calibragem dos pneus, ele disse que o pneu não aquecia suficiente, e aí ele deixou o irmão passar para poder esquentar os pneus atrás do irmão. Cara, isso, e o Bagnaia também colocou a culpa dos pneus, que é aquela desculpa tradicional em qualquer esporte a motor, né? Porque eu falei, pneu, né? Pneu defeituoso e tal. Mas o fato é que os pneus também foram muito criticados no acidente do Martin. E a notícia do fim de semana era a notícia bastidores, né? Rumores e tal, é que o contrato com a Pirelli já está fechado para 2027. Né? Então, talvez isso tenha levado a uma situação de um pouco menos de empenho, ou o índice de problemas aumentou, ou o índice de conservação dos pneus aumentou, mas acredito que essa é a explicação oficial, tá? Essa é a explicação. O Bagnaia culpou os pneus, o Marques culpou os pneus. Porém, estava calor, estava difícil para todo mundo, e os outros pilotos, o Quartararo também reclamou da pressão dos pneus, os rins e tal, mas conseguiram controlar, porque a margem é grande, essa nova margem, você tem que andar 60% das voltas da corrida sprint dentro da faixa de
no mínimo 26,1 e no máximo 30,4 no TSI, né? E o Bagnaia também estava com a mesma escolha de pneus e não teve esse problema de superaquecimento. Ele reclamou do pneu defeituoso. E essa possibilidade que vai crescendo, né? Porque a Pirelli já fornece a Moto3 e Moto2 para chegar na MotoGP, vai aumentar o índice de desculpas em relação aos pneus, que pelo regulamento das equipes, eles pedem para que se evite citar esse tipo de desculpa. Mas o contrato, acho que está terminando, esse argumento tende a aumentar. Porém, acho que é o argumento oficial. Acho que o Marques tinha condição de subir e deixou o Alex ali. E melhor do que isso, colocou tanto no sábado quanto no domingo o Alex entre ele e o Bagnaia, né? Então, o Bagnaia agora tem 14 pontos de vantagem na primeira etapa. A gente vai para mais 2 corridas em pistas que favorecem o Marques. E a etapa quando chegar e vai passar pelo Qatar, né, que também favorece o Marques. Então, a situação para o Bagnaia, eu acho que complicou ainda mais. A questão técnica que o Fausto traz é interessante, né? E a Pirelli também tem bom relacionamento com a Liberty Media, nova dona da MotoGP por causa da Fórmula 1. Fundamental nessa história. Mas, Felipe, Alex Marques, você citou, em tese, no long run, não é candidato a título. Com as motos iguais, não é? Ah, cara, eu acho que depois que a gente viu nessa primeira etapa, a frase tem que ser: Alex Marques não é favorito ao título. Candidato ele é. Assim, quando a gente vê o Mark Marques dominando, você replica isso no médio e longo prazo, você fala, todas talvez não sejam assim, mas o cartão de visitas é de um cara que chegou para ganhar. E a gente olha, acho que o mundo olha e fala, esquece. Ganhar campeonato. É o campeonato. Né? Mas tem muito chão ainda, a gente tá falando de um esporte bastante... a palavra não é violento, arriscado, de mudanças, mas me surpreenderia o Alex Marques depois de uma ótima etapa na Tailândia, aparecer nas próximas 2 andando em 7º, entendeu? Porque ele foi muito bem. Por mais que não seja o cenário da Tailândia replicável em qualquer lugar do mundo, me pareceu um candidato. Me pareceu, porque não foi... A gente viu ano passado um cara que conseguia ir bem na sprint, chegava na corrida e não ia bem, ou o contrário, o cara na sprint andava em 9º, e daí, ele tá ali em 3º e 4º. Cara, ele andou bem o fim de semana inteiro. Foi a realidade dele, né? E assim, andando bem próximo ao Mark e ao mesmo tempo sem ser aquele cara que tava com o Bagnaia atrás, fazendo de tudo, e você fala, nossa, ele tá guiando aqui, nossa, acordou iluminado. Jamais. Então, me pareceu absolutamente real. E assim, a pré-temporada dele já foi boa, a gente já chegou assim, Natanão, eu quero ver o Alex Marques, hein? E eu admito, antes da Ducati anunciar essa coisa de usar a Moto 24, com apenas as questões de eletrônica e tudo mais, eu não tinha o Alex Marques com possibilidade de replicar o que o Mark fez o ano passado com, entre aspas, uma moto velha, que esse ano a diferença é muito menor, quase não há. Então, eu fiquei muito, muito surpreso e muito feliz. Acho um componente interessante, tanto pro duelo de Marques, assim, a gente tá falando de um cara que não tem uma carreira que talvez merecesse na MotoGP, o Alex, estou falando do Alex, mas mesmo que ele não chegue nem perto do Marques, só ele disputar ali com o Pecco, já é um negócio legal pra caramba, entendeu? Então, eu acho que ele, favorito, óbvio que não é. Acho que é um famoso corre por fora. Guilherme, o cara que no bolão, no começo de ano, sem saber tudo que a Ducati ia decidir, colocou dinheiro lá no Alex Marques, agora com as mesmas motos e tal, ele pode ficar mais animado. Eu tô até vendo aqui um negócio do meu bolão. Imaginei que o Felipe fosse. Ele tá animado, né? E aí, eu te falo de 2 luzes de alerta, eu vou jogar uma terceira aqui. Uma muito particular. Quem deve ter saído preocupado desse fim de semana se chama Fábio de Gianantonio. O único piloto que tem paridade de contrato com o Marques e o Bagnaia, né? Estão contratado especificamente pela Ducati. Ele corre esse fim de semana abaixo do nível dele, ele mesmo fala, ele passa pelo crivo dos médicos, mas ele diz, meu ombro tá 0%. Então, um fim de semana complicado, ele ainda consegue salvar um 10º lugar no domingo, mas abandona no sábado, e agora ele tá vendo o Alex Marques fazendo isso com uma moto tecnicamente inferior, vamos colocar as aspas, porque tem essa coisa, né? Eles apelidaram a moto desse ano, já que não é a GP25, de GP 24.9, no sentido que ela é 90% a de 2024 e 10% a de 2025.
Então, o Di Giannantonio é um cara que deve estar preocupado depois desse fim de semana. Ele falou, putz, será que eu corro o risco de perder o meu contrato da Ducati para Alex Marques? E aí entra o meu terceiro alerta, que eu acho que é o que mais a gente vai discutir ao longo do ano. Eu fico com a impressão, tendo olhado a pré-temporada e agora o primeiro fim de semana de corrida, até o final de 2026, a Ducati vai se arrepender dessa decisão de não ter colocado a GP25 na pista. Porque imagina se corre o risco de ter um Martin 2.0, não no sentido de ganhar o título, mas de encher o saco dos pilotos de fábrica na briga pelo título. A Ducati vai se arrepender muito disso. Então acho que até o final de 2026 a Ducati se arrepende dessa decisão de ter mantido a moto de 2024. Aí a questão seria, né, no caso, botar a moto de 25 e tomar pau da de 24. Tem a faca de 2 gumes aí. Mas, Felipe, eu imagino que você já tenha checado. Pra quem não sabe, eu jogo um bolão, o Carlos sabe, ele tá brincando, é um bolão que são várias modalidades esportivas, 12 participantes, amigos, que são jornalistas especializados em esportes diferentes, e a gente faz um draft para escolher atletas ou times dessas competições. O meu primeiro pick foi o Mark Marques. Eu era o 8º, eu peguei o Marques. Pique de tudo, né? De Sua tudo. primeira escolha. E quem foi antes de mim pegou o Bagnaia. Então, quando o Bagnaia saiu antes de mim, eu até falei, opa, eu já queria pegar o Marques, então eu vi ainda mais valor. O Alex Marques são 25 rounds. O Alex Marques saiu no 21º. Então, assim, se o cara que pegou o Alex Marques num bolão como esse, em 21º, para pontuar, precisa terminar entre os 4 primeiros. A primeira corrida permite pensar nisso. Total. Com Top 4. É isso. Se o cara faz um top 2 com o Alex Marques com um pique 21, é incrível. Agora, se só fizer um top 4, então assim, eu sei que isso é absolutamente irrelevante para o grande público, mas é só para mostrar, fazendo uma comparação, Alex Marques na MotoGP é como se você pegasse o Bodo Glimt na Europa League, tá ligado? Sei lá, um time nada a ver na Champions, o Galatasaray na Champions, entendeu? Um cara que você não imagina que vai chegar. Eu tive que tomar cuidado para não falar um time brasileiro no Brasileirão, né? Tal, tio. Eu não vou falar o seu Santos, porque eu amo o Santos. E eu estou neymarizado. Toma cuidado, esse ano tem que respeitar. Mas, Fausto, interessante essa questão das apostas, porque o que a gente ilustra aqui é que o Alex, de fato, estava fora do radar antes das decisões que foram tomadas pela Ducati. O Gui traz o aspecto de Giannantonio, né? Contratado pela Ducati, embora piloto da VR46, e aliás, não só o Alex Marques coloca uma sombra sobre o Di Giannantonio, mas o próprio Franco Morbidelli, que foi 4º no GP deste domingo. O fim de semana sólido, inclusive, do Morbidelli. E aí a Ducati ali preocupada com o que o campeonato desenha para a marca enquanto reputação, porque se você tem equipes clientes novamente colocando ali calor na prata da casa, que é o Pecco Bagnaia, por mais que o Mark, no caso, seja aí a grande estrela do começo do campeonato, o italiano é o Pecco Bagnaia. Então o caldo está entornando de maneira maravilhosa para nós, espectadores e jornalistas, Fausto. Pois é, eu acho que a escolha da Ducati foi para priorizar o desenvolvimento da moto de 2027, 850 e tal. E isso permitiu uma igualdade maior não só entre os pilotos da própria marca, mas que os pilotos de outras marcas se aproximem, o que para o campeonato é muito bom. Concordo. E o Alex Marques fez uma ótima pré-temporada e se a gente for pensar, o Alex Marques é bicampeão mundial. O Alex Marques tem, para a estatística, o mesmo status do Pedro Acosta. O mesmo status do Pedro Acosta, campeão nas classes de acesso. Então, eu não acho que o Marques seja o Alex. Né? O Alex, então está sempre falando do Alex. Não acho que ele seja candidato ao título, mas acho que ele é candidato à vitória. Acho que é provável que surja uma vitória para o Alex Marques. São 4 etapas na Espanha, ele conhece muito bem as pistas. Treina com o Mark, né? Treina com o irmão. Então ele está plenamente capacitado, mostrou isso nesse fim de semana e pode mostrar em outras pistas, não só na Espanha, mas em outras pistas que ele gosta, como a de Silverstone, por exemplo. Né? Então é mais um cuidado que a equipe de fábrica vai ter. Né? E quando o Jorge Martin voltar, eu acredito que o Martin também vai andar nesse grupo, porque a Aprilia foi a surpresa boa, a KTM decepcionou bastante. O Acosta falou, eu não consigo pilotar como eles querem, eu só consigo pilotar como eu quero e não está dando certo. Né? Então, e já não deu muito certo no ano passado, quando ele chegou como o grande astro, o grande craque. Ao contrário, quem foi a surpresa boa do fim de semana foi o Ogura, que fez a melhor estreia
de um piloto na classe principal desde o Marc Marquez em 2013. Então, o Ogura foi muito bem. Os Marques, já de cara, já bateram vários recordes, né, de irmãos liderando o campeonato, 2, irmãos na primeira fila. Então, e o Alex só fez sobressair o talento familiar, e o Pecco ficou ali numa situação um pouco frustrante para essa prova. E a Argentina, que não teve corrida no ano passado, também não é uma grande pista para ele. O Marc acho que anda melhor do que ele lá. Nos Estados Unidos nem se fala, no Catar é páreo a páreo, mas acho que o Marc falou um negócio interessante. Aliás, saiu uma notícia da imprensa espanhola que a Honda, no ano que o Marc saiu, o Marc falou que está pilotando como em Jerez, nunca se sentiu tão à vontade como quanto ele estava em Jerez antes da queda. Porque antes da queda ele estava voando, ele foi lá para trás, voltou vejantando todo mundo, tarará, se empolgou, o Puig lá no muro do pit mandando ele acelerar, ele acelerou. Vai mandar o Marc acelerar? Não vai, né? Já deu errado. Mas assim, ele falou que nunca se sentiu tão bem, porque o índice de risco que ele tinha para pilotar a Honda rápido, o perigo era muito maior. Então ele agora está no conforto, né? E falou que está apenas curtindo. Já conquistou tudo que tinha que conquistar na carreira. Ele falou isso depois de vencer. Então ele está apenas curtindo o momento. E saiu uma notícia na imprensa espanhola, e a Honda, preocupada em perdê-lo, teria oferecido, depois de um contrato de 4 anos, outro contrato de 4 anos, pagando por esse contrato de mais 4 anos, 100 milhões de euros. Pô, 25 milhões de euros por ano para mais 4 anos, onde o Marco teria mais de 35 anos. Então, olha do que ele abriu mão, de uma fortuna, porque ele deve ter uma fortuna já imensurável, né? Então ele abriu mão de 100 milhões de euros e a segurança de ter um contrato de 4 anos do meio para o final da carreira, que está com 32, né? Para entrar nessa aventura da Ducati, e disse que está curtindo, que está se sentindo muito confortável. Então acho que ele tinha ali meio segundo, se precisasse, para usar, se fosse necessário. Não foi necessário, pelo contrário, né? Ele disse que foi o problema da calibragem e tal, blá, blá, blá. Mas assim, a gente viu que foi o que o Bagnaia falou, velho. Porra, ele brincou com a gente, né? Ele brincou com a gente. Ele passou faltando 3 voltas. Em 3 voltas, ele abriu 2,4 quase do Bagnaia, pô, abriu 8 segundos, 8 décimos por volta. Então, estava sobrando, né? Não sei até que ponto é verídica essa explicação, mas é compreensível. E quem estava lá também não entendeu nada, depois das declarações dele foram entender, e ele combinou essas declarações com o Dalinha e com o Tardosi. Então, foi uma declaração bastante representativa de não vamos criar problema, vamos, joga para o pneu, tal. Acho também que essa foi a intenção, colocar o Alex Marquez entre ele e o Bagnaia. E ele conseguiu tudo que pretendeu. Até agora está conseguindo tudo que pretendeu. Concordo totalmente com o Felipe e com o Guilherme, com você, Carlos, porque o campeonato não tem nem 10% do calendário de 2025. Aliás, que felicidade que não tem, né? Porque vai ser realmente muito interessante, porque as outras marcas podem se aproximar, mais ainda a Aprilia surpreendendo, a KTM, se resolver os seus problemas, também pode chegar, e Yamaha e Honda. Honda foi bem, né? Chegou no top 10, fez um 7º, que o Zarco não esperava fazer um 7º lugar, e a Yamaha teve problemas, o Quartararo disse que a moto dele estava esquentando, o Rins também disse que a moto dele estava esquentando, e o Miller teve um problema insólito, né? Que ele disse que a carenagem soltou, a carenagem dianteira soltou, e ele passava na reta segurando a carenagem, que ele estava com medo da carenagem decolar, voar, virar a moto naked, né? Então, a Yamaha não foi tão bem quanto se esperava, a Honda foi bem, mas os contratempos que aconteceram na Tailândia, espero que não aconteçam na Argentina, porém, se espera uma temperatura alta também na pista de Termas. Agora, o Fausto já fez um bom panorama sobre as outras marcas. Não podemos deixar de destacar, a Ogura e a Aprilia Trackhouse depois desse fim de semana, né, Guilherme e Felipe? O Marques é o Orconcourt como nome do fim de semana, então o segundo lugar para mim é o Ogura, que estreia fantástica, andando no top 10 constantemente, a classificação um pouco abaixo do esperado, mas sempre andando ali
muito bem. E aí você pega uma sprint em que ele larga muito bem, tá ali na segunda fila, termina na quarta posição, dando um apavoro no Peco. O Domingo, quinto lugar ainda, então pontua muito bem. Eu tô olhando aqui a classificação. A gente tem, ó, para conhecimento da galera, o Marques tem 37, o Alex 29, o Peco O Marques velho e o Marques novo, né? O Marques velho ganhou. o Peco tem 23, Franco Morbidelli 18, o Ogura tem 17. O Ogura desse momento é o melhor do resto, é o melhor não Ducati da pista. Então, fantástico assim, no momento a comparação com os outros estreantes, né? Fermin Aldegar foi P13 e P13, Songkyak Chantra foi P19 e P18. Então, léguas de distância para os outros dois estreantes do ano. Isso é engraçado, né? Porque o Aldeguer chega todo badalado, talento, Com uma Ducati na mão. Ducati, mas quem mandou bala foi o Ai Ogura. É bom ter esses novos personagens. Mas, ô, eu entendo o ponto que o Gui trouxe do Marx ser au concurso, mas você incluindo ele, porque o concurso, né, é fora do concurso, você incluindo ele no concurso, eu acho que há debate sobre o piloto do fim de semana, entendeu? Porque se você parar para pensar, Mark Marques ganhar as 2 corridas era algo que a gente achava absurdo, foi um domínio, chamou atenção, bacana. O Ogura fazer o que fez, 2 top 5, a montanha que ele escalou para mim é maior. Proporcionalmente. Entendeu? Até pelo número de Ducatis no grid, né? Pelo número de corridas que ele já disputou. Não, e dos pilotos que ele tem também dentro da Aprilia, entendeu? Não é que ele tinha uma moto da Aprilia sozinho, que legal. Cara, foi muito contundente. Eu fiquei surpreso com o que aconteceu. E eu acho muito importante ter um piloto japonês chamando atenção. Assim, isso em qualquer modalidade. Eu acho que é muito bom porque a gente está falando de um país muito forte como negócio, como montadora, como cultura e como base de fãs. Então, eu acho que um dos fatos mais importantes e relevantes desse fim de semana como um todo é o que aconteceu com o Ogura e com a Aprilia. Vamos ficar de olho. Aliás, a gente falou do desempenho do Ogura e o Felipe traz os companheiros, né? Ficou na frente do Bezzecchi. Sim. Nesse princípio de campeonato sem o Martin, em tese é o grande nome da marca italiana na MotoGP. Sprint, o Ogura é o único a ficar no top 10. O Bezzecchi, eu tô vendo aqui, olha, ele foi P12 e o Raul Fernandes foi P11. O Bezzecchi, inclusive, fica atrás do Raul Fernandes na sprint. Piloto da Satélite. Falso, você pediu a palavra, manda. Não, eu só queria falar uma coisa muito pitoresca sobre o Ogura, né? Porque, pô, ele é muito modesto, ele é muito na dele, ele é meio Dani Pedrosa, né? É um meio japonês, né? Japonês é meio assim. E ele falou assim, pô, e ele foi o melhor estreante, já falei isso, né? Desde o Mark Marques no Qatar em 2013, né? Desde o Mark Marques no Qatar em 2013. E olha com quem a gente está comparando. E ele falou assim, mas eu só fiz o que a equipe pediu para eu fazer. Pô, cara. E novato, eu concordo, porque, por exemplo, o Alex Marques foi um personagem do fim de semana, também surpreendeu, chegar na frente do Banhaia. Porém, o Alex Marques tem uma Ducati, né? Tem o melhor piloto do grid em casa, treinando o tempo todo, treinando em várias modalidades e tudo mais. Então, ele tinha as armas, está numa equipe onde o Marques também, o irmão o Marques velho, se destacou no ano passado. Então, ele tinha um equipamento. Agora, a Aprilia não se esperava, depois da debandada, que fosse tão bem, né, que fosse tão bem, e sobretudo que fosse tão bem, não com o Bezzecchi, que aprontou muito bem na pré-temporada, mas se afobou, acho que o Bezzecchi se afobou pela responsabilidade de não ter o Martin, que tem ele ficou com o Lorenzo Baldassarre, o Lorenzo o Lorenzo Salvador que, o Lorenzo Salvador tomou um vareio, né, ficou brigando ali com o Chantra, que também teve grandes dificuldades, mas não se esperava que a melhor Aprilia não fosse a do Bezzecchi, nem a do Raul Fernandes, que também tem mais experiência com a Aprilia. Foi a do Ogura, que não fez mais do que a equipe pediu para ele fazer. Então, essa modéstia pode levá-lo ainda mais longe. Porque, por exemplo, o Morbidelli falou assim, se eu não tivesse sido punido, eu teria brigado com o Bagnaia pelo pódio. Isso ele falou ontem, o Morbidelli. Achei uma declaração boa para dar autoconfiança para ele. Porém, guardadas as proporções, seria difícil ele tirar esse Bagnaia do pódio, né? Já o Ogura foi super modesto, porque ele empurrou, teve momentos que ele empurrou o Bagnaia empurrou o Marques daquela que ficou todo mundo confuso, mas o Ogura foi o grande destaque, sendo novato, quando se esperava que quem fosse o destaque entre os novatos? O Aldeguer, e não foi
Foi o Ogura que só fez o que a equipe pediu para ele fazer. Então isso é muito legal. Esperto, aí, Ogura. Acho que esse jogo declaratório é importante no começo da carreira. Agora, o Fausto traz informação, né? Melhor novato, estreia de novato desde o Marques. Marques que tem uma estatística curiosa depois desse GP da Tailândia também, né, Gui? É engraçado isso, né? Porque essa é a primeira vez que o Marques lidera o Mundial desde o hexacampeonato dele, a última etapa de 2019, e desde então se passaram 93 corridas. Então, MM93 volta a ser líder do Mundial depois de 93 fins de semana de corrida. É uma curiosidade boba, mas tem todo um simbolismo numérico por trás disso aí, né? Agora, fiquei pensando no Banhaia. A gente fez um programa praticamente só sobre isso, mas agora é pra valer, Felipe. Como reage Pecco Banhaia? Especialmente considerando as corridas que vêm pela frente. A Argentina, o Fausto citou que o Banhaia não tem um prognóstico necessariamente melhor do que o Marques em termos de Rio Rondo, e Austin é o palco do Mark Marques. Dois reinados do Marques. Exatamente. E aí? Pulga atrás da orelha, full time do Pecco Banhaia. O bom de ser italiano é que você está perto do Vaticano, você pode ir lá rezar. É o que dá de vez em quando. Eu não acho que tenha muita coisa para ele fazer. Acho que a primeira coisa é, antes de pensar no Mark, pensar, porra, eu não posso ficar atrás do Alex, né? Então, assim, vamos lá. Fazer feijão com arroz. Próxima corrida deixou ser segundo, gente. Porque eu acho que se na próxima ele já leva, entendeu? É isso. A realidade dele é brigar com o Gura. Bom, aí vai começar a ficar muito chato. Mas repito, eu acho que é só a primeira etapa, tem muita coisa pela frente. Mas também vai ser interessante ver, porque embora o ano passado não tenha sido dos melhores para ele ganhou muitas corridas, mas perdeu o título, como foi o roteiro do Martin já escanteado e tal, que a gente falou, pô, foi um pouco constrangedor nesse sentido. Não que seja demérito perder para o Martin, um excelente, excepcional piloto, mas se ele não entra minimamente numa disputa, tem assim uns lampejos de estar à frente, vai ser interessante ver a cabeça, porque piloto, esporte individual de uma forma geral, quando o lado emocional do cara, a cabeça entra num espiral ruim, e eu acho que se ele começar a perder muito, ele vai se perder feio. E o Marques é mastermind. Esquece. Então eu acho que a primeira lição aí, a primeira coisa é, esquece, não há ninguém entre nós dois. Eu tenho que andar aqui. Se ele ficar atrás do Mark, mais pertinho ali, olhando o número 93 na bunda, perto dele, ok, é isso. Mas que essa primeira etapa foi um chacoalhão, foi. Guilherme, falando em mastermind e jogos mentais, quando é que será que o mestre de Pecco Banhaia, o Banhaia, Valentino? Quando que o Valentino Rossi vai entrar aí nessas guerras declaratórias que a gente tanto conhece? O Valentino tava pertinho nesse fim de semana, né? Podia ter pegado, não precisava nem de um voo, um carro, 3 horas de viagem, chegava. Não, mentira, né? Eu tava com O a pré-temporada da Fórmula 1, na verdade. Do Bahrein. Mas ele podia ter pegado um voo, 6 horinhas, estava lá. Ele tava correndo no Qatar, abertura da temporada do WEC, e na verdade eu confundi com a pré-temporada da Fórmula 1, que foi no Bahrein. Mas ele podia, o próprio Rossi falou durante as séries que esse ano ele pretende ser uma pessoa um pouco mais presente no paddock, até para ajudar os seus pupilos. E aí a gente vai além de Pecco Banhaia, né? A gente está falando de Franco Morbidelli, a gente está falando do Di Giannantonio, quem sabe até mesmo o próprio irmão, por mais que corra numa marca diferente. Então, vamos ver, mas eu acho que o Rossi, talvez passando na Argentina, se tiver uma repetição dessa situação, ele vai também ligar a luz de alerta e falar, opa, peraí, vamos sentar, vamos conversar, vem aqui no rancho um dia, vamos bater um papo. Ou ele some de vez, né? Que é aquela coisa, se ele perceber que já era, ele fala, não, isso aí não me pertence. Isso também pro Rossi, politicamente falando, é um negócio importante. Se a Gresini for esse ano a segunda equipe, a VR46 tem uma interrogação, teve que a VR46 hoje tem o status da Pramac ano passado. Imagina se dá na cabeça da Ducati de dar a moto do ano para a Gresini ano que vem. Isso é importante mesmo. Fausto, Valentino vai mostrar as caras em breve? Acho que vai, acho que já está mostrando, já deve ter ligado várias vezes. Deve ter ligado várias vezes para o Banhaia. Eu concordo com o que vocês falaram do perigo. Eu acho que o perigo da moto ir para a Gresini não é tão grande, porque eles não vão dar outra moto para outro espanhol, né? Porque vai dar o irmão do Max ou o Aldegger. Mas, assim, o Morbidelli está claramente de olho nessa moto, né? Ele está claramente de olho na moto do Di Giannantonio, e o contrato dele é de 1 ano. Então, e o Di Giannantonio
teve alguns contratempos aí, alguns que não foi culpa dele e outros foram, né? Então acho que o Valentino está um pouco preocupado porque a questão, o pano de fundo disso tudo é que se o Marques ganha o campeonato desse ano, ele empata com o Valentino em número de títulos, né? E pelo que ele falou, eu já conquistei tudo o que queria na vida, estou curtindo. Ele não falou, mas soube que ele recusou 100 milhões de euros. Pô, quem recusa 100 milhões de euros, sabe? Com 30 anos, sabe? Então, eu acho que ele pode fazer um nono título esse ano, fechar um décimo, que eu acho que é o que ele quer, e depois ver, será que me interessa continuar correndo ou não? Porque ele está numa fase maravilhosa, né? Ele, desde 2014 não vencia a primeira etapa do campeonato. 2014 ele foi absoluto. Tem uma marca do Stoner, que ele é o primeiro estreante na equipe oficial do Ducati a vencer de cara desde Stoner em 2007. Então, esses registros todos que ele diz que não se preocupa, mas claro que contam. Ele está agora a uma vitória do Ângelo Nieto, né? Então, ele está com muitas pontos importantes já conquistados e mais já conquistados do que por conquistar, mas a meta principal daquele ano que nunca termina é superar o seu concorrente, o ex-concorrente italiano em todos os títulos. Agora, isso acarreta para a Ducati uma preocupação que é assim: eu vou abrir mão dos italianos, como fez com o Lorenzo e Dovizioso, né? Apostou no Lorenzo, depois não esperou o Lorenzo dar certo, o Dovizioso não gostou e tal. Não acredito que a Gresini, com 2 espanhóis, a não ser que leve o Didier Antonio de volta, ou outro italiano, consiga essa terceira moto da Ducati. Eu acho que a moto vai ficar com a VR46 e isso estimula Didier Antonio, Morbidelli, Rossi, o Tio, a turma toda que está ali brigando por mais equipamento, por mais possibilidade de vitória. E querendo ou não, a gente fica na torcida pelo nosso brasileiro Franco Morbidelli. Falando em brasileiro, Diogo Moreira, obviamente será destaque aqui, mas para passar a régua na MotoGP, queria saber de você, Felipe, você, Guilherme, Fausto também, os outros pilotos aí que eventualmente foram... Quartararo, por exemplo, foi um destaque na primeira pré-temporada especial. As marcas que estão aí um pouco aquém do que parece ser a ordem lá da frente no momento, Ducati e a Aprilia mais próximo. Quartararo, por exemplo. Ele foi melhor, não sabe? O que aconteceu no começo da corrida que ele some, né? A gente até na transmissão ele dá uma despencada, mas a imagem não mostrou ali se ele teve um toque e tal. Domingo apagado, né, Gui? Assim, no sábado até teve brilharecos, mas no domingo mais apagado. O sábado ele foi consistente, termina na zona de pontos, faz a 7ª colocação. Depois no domingo, como o Felipe falou, ele do nada cai para 18º e ele não consegue fazer uma corrida de recuperação. Ele termina em 15º só, é o último da zona de pontos. Então, assim, a Yamaha no sábado me deixa um tom positivo, não só com o Quartararo, como também com o Jack Miller, que estava indo bem na sprint, até ter problemas. Não sei, foi um fim de semana de altos e baixos para a Yamaha. KTM, para mim, foi uma decepção. Sim. Assim, você pegar o top 10 hoje da classificação, você tem 2 KTMs, inclusive chama a atenção que o cara que a gente colocava em menor conta na KTM é o que foi melhor no balanço do fim de semana, que é o Brad Binder. Sim. E a Honda, uma surpresa muito positiva para mim. O Mir consegue pontuar no sábado, estava pontuando no domingo até mais uma vez ir para o chão, né? Parece que o Mir adora cair. Mas você tem o Zarco fazendo fim de semana sólido, pontuando 2 vezes, né? Ele pontuou no sábado, pontuou no domingo com o 7º lugar no domingo. Então, é interessante o que esse fim de semana tira das outras 3 marcas. Importante a consolidação do Zarco na medida em que o Mir parece voltar a competir e desempenhar da maneira que a gente se acostumou a ver ele na Suzuki, né? Porque os primeiros anos aí de Honda foram desastrosos. Fausto, sua arrematada aí final de MotoGP. Pois é, sobre as não italianas, né, que já falando das italianas, o Quartararo reclamou muito de calor, né, que na perna esquerda, que teve problemas. O Mir falou que teve bolhas nas pernas. O Didier Antonio reclamou demais do calor, mas o calor é igual para todo mundo, né? E o Quartararo falou que teve um entrevero com o Miller no sábado, e ele falou assim: cara, o Miller tinha uma curva, tinha a frenagem da curva 3, né, que era o ponto principal de ultrapassagem, que era a reta de 1 km, você fazia uma curva de baixo, de segunda marcha, primeira marcha, e depois tinha a 4, a 5 e a 6, que eram curvas bem velozes, e o Quartararo falou assim: pô, eu acho que o Miller desliga o cérebro em alguns momentos.
Eu acho que ele tem razão, hein? Eu acho que ele tem razão. E o Miller desliga o cérebro por isso que ele cai tanto. E ele falou que, pô, o Miller fez uma ultrapassagem. Eu falei, pô, não é possível fazer isso. E no domingo o Miller teve problemas com a carenagem, o Quartararo teve problemas com o calor. Não sei se foi o entrevero, não foi com o Miller, foi no grupo que ele estava, que ele saiu da pista e aí não conseguiu ritmo para voltar, deve ter desanimado e tudo. E na KTM, o Acosta dizendo que não consegue pilotar como ele gosta, né? E tá difícil dele fazer uma mudança agora, né? Porque a KTM não tem concessões e tem crise econômica também, que felizmente está equacionada, mas continua presente. E a Honda, eu acho que com a chegada do Alex Espargaró e do Romano Albesiano, a tendência era a Honda, que foi, eu acho que o Alexandre que falou isso aqui, né, e outros jornalistas, eles querem fazer uma Aprilia. Então, eu acho que eles estão querendo se aproximar da Aprilia e estão conseguindo. Né? Então, foi muito bom. O Mir falou que se não caísse, teria provavelmente brigado até por uma posição melhor. Porém, tanto Honda quanto a Yamaha têm as concessões que a KTM e a Aprilia não têm. E, sobretudo, isso prejudica a KTM, porque ela não tem condição técnica de avançar, porque o regulamento a contém, e não tem condição financeira de melhorar, fazer uma sintonia fina do equipamento que tem disponível. Agora, meus caros, vamos falar de Moto2, porque o que Diogo Moreira fez neste fim de semana também merece todo o destaque. Por isso, roda a vinheta, Diogo Moreira, destaque. É isso aí, minha gente. Primeiro fim de semana de Moto2 no ano e já tivemos um bom fim de semana de Diogo Moreira. Chegou, inclusive, a liderar o TL2 da sexta-feira. Então, como o Fausto falou, né, essa mudança do formato, já Moto2 e Moto3 também a definição dos grupos de classificação. Diogo foi direto para o Q1 e aí, na corrida do domingo, quarto lugar para ele. Uma briga boa ali, quase chegou no pódio. Faltou meio segundo para o Senna Agios. Mas falando aí de resultados, Manuel Gonzalez foi o vencedor. Aron Canet, que a gente chuta aqui como favorito da temporada, foi o segundo. Senna Agios em terceiro, Diogo Moreira em quarto. Inclusive, importante para a moral do Diogo Moreira, a gente vive falando que esse ano ele tem um companheiro de equipe que é o Suduro de Rui, atual campeão mundial de Super Sport, mas o Adrian Huertas, na estreia dele na Moto2, apenas 14º colocado. 18º no grid, se eu não me engano, o Huertas tomou pau do Diogo Moreira, hein, Felipe? Foi um fim de semana bom, né? Assim, largou em 10º, ele caiu para 11º, e aí ele começa a reagir, você vê ele, assim, nas primeiras 2, 3 voltas já era, daí caiu para 11º, aí 19º, aí 2 pilotos foram, o Binder e mais alguém, punidos, né, com a super volta e tal, e aí ele ganha essas 2 posições. E aí vai num ritmo muito forte, disputa muito, muito boa com... É engraçado, né, ter um piloto de moto brasileiro, Diogo Moreira, disputando com um australiano chamado Senna, né, mas isso dá um bug meio madrugada, gente, acordei direito no carnaval, que foi que eu tomei? E vou que é o nome dele. É o nome, no Senna Agios, e aí não é Agios, né, podia ser, sei lá, Senna Lentos. Então, mas muito bom começo, 4º lugar, sólido, disputa interessante. A disputa final dele com o Senna Agios é incrível, porque assim, me parecia que o Agios estava mais rápido, e quando ele vem para passar, eu achei que passaria, e tchau. E eles trocam ali de posição umas 3, 4 vezes, uma trocação bonita, foi lindo, troco para cá, troco para lá, foi realmente um momento muito especial, acho que é um bom começo pro Diogo Moreira. Isso que o Felipe traz, Fausto, é o que eu queria jogar para você durante a transmissão, deve ter sido emocionante acompanhar aquele pega ali. Pô, foi demais. Eu acho que o Diogo começou muito bem, né? No treino ele fez P1, né? O ruim para ele foi o Q2, né? Onde ele ficou em 10º, né? Ele perdeu a volta rápida e aí largou na 4ª fila, né? Então, em uma categoria que as motos são muito parecidas, isso é bem difícil, mas ainda assim ele fez uma boa corrida, mirava o top 5 e obteve o que ele precisava. O Manuel Gonzalez fez um fim de semana muito bom, superior ao Canet, desponta como um dos bons nomes, porque já tem um título mundial. O Canet é aquilo, né? Vai, pulchão, né? Sabe? Não é muito confiável, né? Não é muito constante. E o Manuel Gonzalez fez uma grande prova, um grande final de semana. E o pega da corrida foi o Diogo, porque, assim, a situação do Agios, o Agios estava tentando ultrapassar o Vietti, que também fez um excelente fim de semana, né? O Vietti foi apontado pelo
Bagnaia como favorito ao título, né? O Mark Marques citou o Moreira, mas não o colocou como candidato ao título, né? Ele falou do Canet. E o Agios forçou uma barra e foi punido. E o Diogo estava mais atrás, né? E era nítido que a moto do Agios estava andando mais, inclusive, do que a do próprio Vietti. Eu acho que o Agios se precipitou e agora o painel de comissários tem de liderança atualizada, sintonizado com o campeonato, que é o Simon Crafer, né, que já venceu grandes prêmios e tal, e era o repórter técnico de pista da transmissão, agora é o chefe dos comissários, então as decisões estão vindo muito mais rápidas e sobretudo, muito mais sensatas, né? Aí quando saiu a punição pro Senna Agios, pô, eu falei, até comemorei, pô, agora é nós no pódio, porque o Agios vai perder um tempo, a média de comprimento calculada é de 3 segundos, e ele perdeu 3,2. Porém, a moto dele estava muito mais rápida que a do Diogo. E a gente via isso nitidamente no primeiro setor, que era da linha de chegada até a entrada da curva 3, que só tem uma curva, né? Que é a curva 1, que é uma curva de 180, aí a mão no fundo. E ali ele se aproximava, ganhava 2, 3 décimos. Aí o Diogo, na parte mais técnica, né? Que era o setor 2 e 3, a parte mais técnica, o Diogo conseguia meio que compensar, mas essa aproximação foi implacável, né? Irreprimível, e eles chegaram faltando 2 voltas, e eu achei que ele ia passar no retão e ia embora, né? E ele efetivamente passou no retão, mas aí o Diogo já mergulhou, devolveu, trocaram de posição algumas vezes, fez grande prova o Diogo, perdeu o pódio por 2 décimos, para nós seria muito bom, porque ele começaria o ano como terminou, né, com um pódio nessa classe intermediária, e o rival dele no ano passado, pelo novato do ano, foi o Agios, e ele derrotou o Agios nisso, então talvez o Agios tinha essa motivação extra de bater o Diogo e conseguiu superar o brasileiro, mas o Diogo fez grande prova, mostrou amadurecimento e, sobretudo, serenidade, né? O Diogo não é o Marco Marques, o Diogo está mais pro Bagnaia, o Diogo é calmo, sereno e Ogura, vamos falar, Ogura, né? Então, acho que foi uma grande prova do Diogo. O Gonzalez está num grande momento. O Canet, se conseguir se equilibrar mentalmente, é candidato, é o vice-campeão, com o campeão subindo. E temos também o Vietti, que está com um bom equipamento e pode brigar. Mas o Diogo tem probabilidade grande de vencer corrida e uma boa probabilidade de brigar pelo título até o final do ano, porque ele se mantém sereno, né? Ele não estava aborrecido com o Agios ou com o que aconteceu. Ele se manteve ali neutro, pensando na próxima corrida, e a gente deseja que ele consiga chegar a esse pódio, estourar esse pó seco aí na Argentina. É isso aí. Vamos falar rapidinho também de Moto3, porque Moto3 teve uma corrida caótica, para dizer um mínimo, de 26 pilotos, 15 terminaram. Então, ou seja, se você terminou, você pontuou. E olha só que curioso, né? Dos 15 pilotos que terminaram, a gente tem 8 espanhóis, 5 italianos e só 2 pilotos fora desse país, um sul-africano e um australiano. No fim das contas, um top 3 completamente espanhol. José Antônio Rueda vence com Álvaro Carpe em segundo e Adriano Fernandes na terceira posição. Fausto, o que dizer dessa corrida com 11 abandonos? Pois é, a temperatura estava sempre acima de 50 graus, né? Então isso, a aderência do asfalto com a temperatura, o asfalto fica oleoso, né? E a aderência é prejudicada, e isso afeta a nova configuração de pneus das classes de acesso, que não era aquele pneu de pedra, né? Que dá um golpe, né? Então a falta, o desgaste de pneus não era tão sofrido como é agora. Acho que a temperatura afetou bastante. Uma pena, o Yamanaka estava fazendo grande prova com a MT Helmets, ofuscando totalmente o Piqueiras, que é o grande movimentador da classe menor, foi comprado a peso de ouro pela equipe do Theo Martin, onde esteve o Diogo Moreira, uma equipe muito forte, prosperamente falando, e infelizmente o Yamanaka, que estava brigando pelo pódio, foi ao chão. O Piqueiras também foi ao chão, foi 0 ponto para a MT Helmets. Parabéns ao José Rueda, que está numa equipe muito boa, a equipe fez dobradinha, porque o personagem dessa corrida foi o Álvaro Carpe, né? Estreante, campeão da Rooks Cup do ano passado, fez um corridaço. Porra, ele estreou na Solidariedade, ele estreou lá na última etapa do ano passado, não pontuou, não chegou à zona de pontos e chegou numa segunda colocação na sua segunda corrida. Quer dizer, mostrando um talento muito grande, espanhol,
né? E mostrando a excelência da equipe oficial KTM na classe menor, onde o Adrian Fernandes, irmão do Raul Fernandes, também fechou o pódio, teve brigando por lugares ali, mas a KTM acho que se sobressaiu em relação à Honda. Vamos ver o que vem por aí na próxima etapa, e desses novos talentos devem ser valorizados, já não tem aquecimento, mas eu gostei do sistema de definir Q1 Q2 logo na sexta-feira. Vamos ver esse duelo espanhol-italiano. Quem decepcionou? Matteo Bertelli, que largou na pole e acabou perdendo várias posições, e o Stefano Nepa, né, que ia conseguir o primeiro pódio da carreira dele, uma carreira longa de mais de 100 GPs, e foi tirado de lá, acho que na penúltima volta, infelizmente não comemorou, mas pretende comemorar. Tem tudo para acontecer nas 3 classes do Mundial, e na 4ª classe, que é a nossa, uma das nossas mais preferidas, porque tem a presença do Eric Granado, que sempre tem potencial para ser campeão do mundo. Quem sabe em 2025 a gente chega lá. É isso aí, ficamos a torcida pelo Eric Granado, Moto E que não correu ainda nessa etapa de abertura do Mundial de Moto Velocidade. Mas falando em piloto brasileiro, vamos agora entrar no mundo off-road, porque temos destaques interessantes nesse sentido. Roda a vinheta. É isso aí, meu povo. Fim de semana a gente teve disputa aqui pertinho, a abertura da temporada 2025 do Mundial de Motocross, inclusive com disputas paralelas. Tivemos presença de pilotos brasileiros e grandes resultados para os representantes brasileiros, todos os pilotos da Yamaha. Vamos falar rapidinho do geral do Mundial. Na classe principal, a MX1, a gente teve Maxime Renault da Yamaha vencendo, assumindo... NXGP. Isso, MXGP, desculpa. Vencendo a classe, a etapa de Córdoba da Argentina, 57 pontos, assumiu a liderança, seguido do Romain Febre da Kawasaki. E na MX2 tivemos o Cade Wolf triunfando, assumindo a liderança com o Sasha Kenin na 2ª posição. Mas, paralelamente, dentro da disputa do Mundial de Motocross, a gente teve o latino-americano de motocross. O Brasil teve 3 representantes, 3 pilotos da Yamaha Racing Brasil, e com resultados, olha, fantásticos. Na MX1, Fábio Santos levou as 2 baterias e saiu como o campeão. E na MX2 tivemos dobradinha brasileira. O Marcelo Leodorico venceu as 2 baterias e ficou com o título. E o Pietro Piroli na 2ª posição, fazendo um 3º e um 2º lugar nas 2 baterias. Fausto, resultado maravilhoso pra gente no latino-americano, hein? Um resultado muito bom, eram 16 pilotos brigando por essa competição paralela, que eu achei boa, né? Porque o latino-americano tem sempre dificuldades financeiras de se organizar, né? Porque as federações não têm os mesmos recursos da Europa, né? E a gente pegou carona, né, na etapa de abertura do Mundial de Motocross, que infelizmente não foi em Vila La Angostura, lá na Patagônia, que é a pista linda, maravilhosa, espetacular, mas era longe, é como termas, né? A pista linda, maravilhosa, espetacular, mas longe de tudo, eles levaram para Córdoba, que é a 2ª cidade da Argentina. A pista não é tão bonita, né? Mas é igualmente desafiadora, e deu Yamaha na cabeça na classe principal, a MXGP 450, com o Maxime Renault da França, que foi campeão de Yamaha na MX2 em 2021, ele fez 2º para o Romain Febre da Kawasaki na primeira corrida e fez 1º na 2ª corrida, e ele ganhou a corrida classificatória de sábado, que dá 1 ponto. Então ele tem 1 ponto de vantagem, porque em pontuação eles empataram, né? Ele tem 1 ponto de vantagem sobre o Romain Febre, que foi campeão do mundo em 2015 andando de Yamaha, né? Então foi muito bacana, porque o Tim Geiser da Honda fez a 3ª colocação, a Ducati largou na ponta nas 2, a Ducati chegando no Mundial de Motocross, e na 5ª posição foi o Glenn Coldenhoff da Fantic. Então 5 marcas diferentes nos top 5, Yamaha liderando também entre os construtores. Na MX2 250, a vitória foi do Cade Wolf, que é o atual campeão do mundo, piloto da Husqvarna, e os brasileiros foram muito bem, né? O Fábio Santos foi muito bem, fez P16, P22, P16, ficou em 20º no geral, e na categoria que é o latino-americano, que seria uma espécie de categoria Open na MotoGP, ele foi o campeão latino-americano. O Marcelo Leodorico, o cowboy, também fez P1, foi campeão na MX2, com o Pietro Piroli
fazendo uma segunda colocação, um vice-campeão. Então, os brasileiros, além de se prepararem muito bem, porque quando você treina, quando você pega o Mundial, vai pro brasileiro, meu amigo. É igual quando você vai pro brasileiro e vai pro paulista ou pro carioca, tá bom. Sabe, você vai com a confiança lá em cima, porque o intercâmbio, você está no gate, está na pista com esses ases do esporte, Geiser, Febre, Renault, Coldenhoff, Jeremy Silver, e você aprende demais. Então, foi um excelente fim de semana para os brasileiros, não só pelo título, mas pelo intercâmbio, pelo aprendizado, que eles vão tirar muito proveito na abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross. É isso aí, a gente vai continuar de olho. O Mundial de Motocross que volta daqui 15 dias lá na Espanha, etapa de Castilha-La Mancha. Mas antes da gente fechar o Mundial de Motocross, a gente separou aí para vocês algumas imagens e declarações dos nossos brasileiros campeões, vencedores do Latino-Americano de Motocross. Então, dá uma olhada aí. Bicampeão latino-americano de motocross, bastante feliz com o resultado aqui na Argentina, na abertura do Campeonato Mundial. Tivemos um bom final de semana, grandes ajustes e, enfim, sabemos para onde temos que ir agora. Agora resta apenas um mês para a abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross. E é isso aí, vamos nos preparar e nos encontramos lá. Missão cumprida, campeão latino-americano. É isso aí, me senti muito bem nas minhas duas baterias, me senti forte demais. Consegui impor um ritmo muito bom e muito feliz por meu resultado. De finalizado aqui em Córdoba, vice-campeão latino-americano, muito feliz com o resultado. Na primeira bateria não tive um bom desempenho assim, fiquei muito preso. Na segunda bateria já tive uma ótima largada. Consegui ir no embalo do Marcelinho, aí depois eu administrei a prova e consegui finalizar aí em segundo no Latino. E pra gente fechar nossa incursão no mundo do off-road, vamos falar de AMA Supercross. Fausto já está até feliz que a gente vai falar da etapa de Daytona. Vamos lá com os resultados. Cooper Webb mantém a liderança, mas foi o segundo colocado nessa etapa. A vitória ficou com o Ken Roczen da Suzuki, primeira vitória dele na temporada, e com isso o Roczen se aproximou bastante. A gente tem agora o Cooper Webb na 450 SX liderando com 168 pontos contra 158 do Chase Sexton. O Roczen tem 152, então top 3 que está aí bem próximo. E esse fim de semana a gente teve a 250 SX Leste disputando a terceira etapa da Conferência Leste, lembrando, né, que eles fazem essa divisão de leste-oeste na 250. Vitória do RJ Hampshire com a Husqvarna, segundo colocado Tom Vialli com a KTM e fechando o top 3, Seth Hamaker da Kawasaki. Olhando para a classificação, Max Enst da Yamaha segue na liderança, 63 pontos contra 57 do Tom Vialli. E o próximo fim de semana do AMA, uma etapa especial, deixa eu pegar aqui o local especificamente, Indianápolis, onde a gente vai ter não só a 450SX, como as duas disputas da 250, tanto leste quanto oeste. Fausto, rapidinho, o que falar aí desse fim de semana do AMA em Daytona? Pois é, Daytona é a etapa mais importante da temporada do AMA Supercross, que pô, é um mega evento, a NASCAR corre lá, e é a semana da motocicleta, são mais de 200 eventos em 10 dias, é uma viagem maravilhosa, vale a pena fazer. E a corrida foi incrível, né? Porque foi a primeira vitória do Ken Roczen esse ano. Ele já liderou o campeonato, estava com placa vermelha de líder, mas sofreu um acidente lá em Tampa, na Flórida, e perdeu a chance de vencer. E dessa vez ele venceu, e venceu logo em Daytona, né? E a Suzuki é aquela moto que é a única do grid que não tem partida elétrica, tem kick, né? Então tem a simpatia de todos, porque tem uma desvantagem ali. Se deixar apagar, já era, bicho. Para quicar 4 tempos, quente, é difícil. E o Ken Roczen conseguiu uma vitória espetacular. E foi um pouco beneficiado, porque o Sexton chegou lá junto com o Cooper Webb empatados na liderança do campeonato, os dois com a placa vermelha de líder. Porém, o Sexton, que anda uma barbaridade, né? É o piloto mais rápido na pista, mas ele erra bastante também. Ele tomou um capote na primeira corrida, foi para a repescagem, onde participou o Lucas Duncan, representando o Brasil, conseguiu chegar ao programa da noite, que é bastante difícil, ainda mais na 450. E aí o Sexton, não sei como é que não quebrou a costela, que ele tomou um capotaço incrível, tinha largado na frente e tal. Isso meio que facilitou um pouco as coisas para o Roczen. Quem largou na frente foi o Jason Anderson da Kawasaki, mas aí o Roczen buscou o Anderson, o Aaron Plessinger também andou muito bem, piloto da KTM, companheiro do Sexton, e aí o Cooper Webb é
duro de roer. Ele é baixinho, então acelera uma barbaridade, faz curva na base da parede, então ele ganha do pessoal que vai lá na escora, lá no relevé, como a gente fala, ele vai na parede por baixo, faz umas curvas incríveis. E o Cooper tomou a ponta, mas aí deixou a moto apagar, né? Enfim, assim, ainda bem que não foi a do Roczen, porque tinha partido. E chegou na segunda. Aí o Roczen passou, ele tentou buscar, quase caiu, e se contentou com a segunda posição, porque o Sexton, como tinha ido para a repescagem, não conseguiu uma boa posição no partidor, que ao contrário da MotoGP, é todo mundo na mesma linha, porém, os resultados das corridas classificatórias determinam a primeira escolha, a segunda escolha, e por aí vai. E quando você vai para a repescagem, pô, tu já vai lá para 18ª, 18ª escolha, 16ª escolha. Então, é ruim. Então, o Sexton não conseguiu um bom resultado e o Cooper Webb, com essa vitória do Roczen e a segunda colocação dele, se isolou na liderança do campeonato. Na 250, na SX2 250, a corrida foi interrompida por turma lá da Kawasaki, nossa senhora, a Pro Circuit Kawasaki, do Mitch Payton, que é uma equipe histórica nos Estados Unidos. Eles estão muito azarados, gente. Os pilotos dele capotam de frente toda hora, e a corrida foi interrompida por uma capotada do Levi Kitchen, que é o vice-líder do campeonato, atrás do Max Ernst, com o Kitchen, acho que não corre em Indianápolis, ele teve um acidente sério, e com isso o Ernst fez uma boa prova, mas a vitória foi da Husqvarna do R.J. Hampshire, que foi o campeão da costa oeste no ano passado e está correndo na costa leste. Ele quer ganhar as duas costas para subir para 450. A Husqvarna só tem um piloto na 450, que é o Malcolm Stewart, então ele quer essa segunda vaga para 2026. Fez uma grande prova, o pai dele perdeu o pai, tem semanas, e ele é da Flórida, então foi uma vitória muito celebrada. E a etapa de Daytona é aquela arquibancada de 9 andares, é a maior pista do campeonato. A pista é feita pelo Rick Carmichael, tem vários tipos de piso e areia e terra preta, terra amarela, barro. Então, é uma das pistas, é a pista mais exigente fisicamente, é uma das pistas mais técnicas. Duas vitórias muito importantes, muito emocionantes, e liderança para a Yamaha, tanto na 450 quanto na 250, indo para Indianápolis, onde a Yamaha também vai alinhar na costa, como você falou, Carlos, também vai alinhar na costa, liderando a costa oeste com o Heidendiga. Então vai ser um pega, mais uma vez, fantástico. Para mim foi uma doideira, né? Porque começaram os treinos, emendou com a MotoGP, mas valeu a pena demais. Maratona aí de Fausto Maceira neste fim de semana. Sempre bom ver o Fausto falar de EMEI, Mundial de Motocross. Felipe tava lembrando da sua risada quando o Gui falou de quantos pilotos terminaram a corrida da Moto3 depois da largada. Eu tava reparando em outro detalhe curioso. Maxime Renault ganhando de Yamaha no Mundial de Motocross. Mas olha, passamos por tudo neste podcast especial de Carnaval, e o que nos indica essa temporada da MotoGP é coisa boa, hein, Felipe? Agora a gente tem uma pausa, né? A próxima Uma corrida é semana, 20. Não, é uma semana vazia só ou duas? É uma só, porque a Argentina é 16 e o evento aqui em Goiânia é 17. Estamos no dia 3, né? Fevereiro é curto. Então é isso. A gente tem aí 2 semanas, mas o podcast da semana que vem vai ser especialíssimo. Eu estarei em Goiânia, o Guilherme Longo também, para um anúncio importante aí da confirmação da data, etapa do Brasil. Vamos que vamos. O podcast da semana que vem promete. Fica o recado, hein? Você não é inscrito ainda, se inscreva, ative as notificações. Você acompanha a gente nos agregadores de áudio, também ativa lá a notificação. Gui, valeu demais por mais um programa. Valeu, foi um fim de semana muito legal, não só dentro do Mundial de MotoGP, mas no mundo das duas rodas como um todo. Muito legal ter esse início da temporada do Mundial de Motocross, inclusive com resultados importantes para os pilotos brasileiros, a gente se colocando num cenário internacional, mostrando para o pessoal lá fora que sim, tem piloto de muita qualidade aqui dentro. E da MotoGP é esperar o caos daqui até o fim de novembro. Fausto, caos certamente vem, então podemos esperar com relativa tranquilidade que entretenimento vai sobrar nesse ano. Fausto, valeu! É verdade, essa confusão é benéfica, esse caos é positivo. Os pilotos brasileiros se sobressaíram no asfalto e na terra, isso é muito bom. E vem anúncio aí da data do Grande Prêmio do Brasil 2026 na MotoGP, vem muita coisa começando, campeonatos começando em várias modalidades, e a gente vai estar aqui para conversar sobre isso e falar sempre de uma forma positiva dos nossos pilotos, dos nossos heróis das pistas e das nossas motocicletas, que são sempre encantadoras em qualquer piso.
peso. Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Muito obrigado. Acelera, Brasil! É isso aí, você já sabe, semana que vem temos um encontro marcado. Já deixa o like e manda o podcast pra galera que vocês sabem que gosta de velocidade em 2 rodas. Pessoal, um abraço, até mais. Tchau, tchau.